Hoje é dia de falar sobre a terceira Copa do Mundo de Rugby, acontecida em 1995 na África do Sul. Talvez a mais importante das Copas do Mundo de Rugby, porque marca o início da Rainbow Nation, o fim do Apartheid, o início da jornada profissional do mundo do rugby e o surgimento de uma das maiores, se não a maior estrela da história do rugby profissional, Jonah Lomu. Tudo isso e muito mais eu te conto nesse programa. Preparado? Vem comigo! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Meu nome é Martoni, muito legal ter você aqui comigo. Sempre agradecendo o carinho das mensagens, dos compartilhamentos, dos likes, das assinaturas do canal. E o mais importante de tudo isso é a gente junto e construindo o rugby, trocando ideias, trocando informações. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho de todos. Bom, vamos fazer assim então. Vamos começar a falar da terceira Copa do Mundo de Rugby, que, como eu disse na introdução, talvez tenha sido uma das mais, se não a mais significativa em termos de popularidade do esporte, em termos de união de um país, no caso a África do Sul, em termos de surgimento de superatletas, como no caso Jonah Lomu, e além disso, falar também um pouco do rugby brasileiro, contextualizando você na época, lá em 1994, mas principalmente em 1995. Então vamos nessa. Nos vídeos anteriores eu já tenho um vídeo lá sobre a primeira Copa do Mundo, maravilhosa na Nova Zelândia, vencido pela Nova Zelândia em 1987, e a segunda lá no Reino Unido, vencido pela Austrália numa final contra a Inglaterra em 1991. Há 4 anos depois, chega a Copa do Mundo da África do Sul, com a participação pela primeira vez dos sul-africanos numa competição, porque até então, pelo regime do Apartheid, que já se encerrava com a eleição de Nelson Mandela, a África do Sul torna-se livre e, portanto, podendo participar de eventos esportivos. E mais do que nunca, o presidente Nelson Mandela decidiu se candidatar e conquistou a vaga para sediar a Copa do Mundo de 1995, que foi extremamente significativo. Eu vou te contar ao longo do vídeo tudo o que ocorreu, o que aconteceu e as sementes criadas ali que deram muito fruto na história da nação, da Rainbow Nation, mas principalmente do rugby sul-africano. Dividido em 4 grupos, 16 países disputavam a competição. Pela África, África do Sul e Ivory Coast, Costa do Marfim. Pelas Américas, América do Norte e o Canadá, e aqui na América do Sul, Los Pumas da Argentina. Na Ásia, o Japão. Os europeus, Escócia, França, Inglaterra, Irlanda, Itália, País de Gales e Romênia. E pela Oceania, Austrália, Nova Zelândia, Samoa e Tonga. Na época se falava Western Samoa, Samoa Ocidental. Os grupos ficaram assim: Grupo 1, Grupo A, África do Sul, Austrália, atual campeã, Canadá e Romênia. Grupo B, Inglaterra, atual vice-campeã, Samoa Ocidental, Itália e Argentina. Grupo C, os All Blacks da Nova Zelândia, a Irlanda, País de Gales e Japão. E no grupo D, França, Escócia, Tonga e Costa do Marfim. Formato simples, 4 grupos, classificam-se 2 para as quartas de final, das quartas de final 4 para as semifinais, das semifinais 2 para a grande final e disputa de terceiro e quarto lugar. Até aí acho que tranquilo, tudo posto, tudo resolvido. Agora vamos para o contexto, primeiro do rugby do Brasil e depois do contexto do rugby ali no mundo inteiro e o impacto que essa Copa do Mundo na África do Sul causou, especialmente no país sul-africano. Bom, vamos começar falando do rugby brasileiro. Após uma década meio perdida em termos internacionais dos anos 1980, no final dos anos 80, o Brasil volta a disputar sul-americanos. O período de 1980, sem recursos financeiros, a seleção brasileira não conseguia jogar e participar dos sul-americanos que normalmente ou tradicionalmente ela sempre participou. Já nos anos 90 a gente teve uma outra questão complicada, principalmente no início dos anos 1990, que foi a questão financeira. Várias equipes brasileiras acabaram deixando de praticar rugby, os colégios tiveram uma grande baixa, especialmente na cidade de São Paulo, e com isso o rugby caiu bastante. Mas ao mesmo tempo muitos clubes se juntaram junto com a ABR, antiga Associação Brasileira de Rugby, atual Confederação Brasileira de Rugby Union, e não deixaram a coisa desandar não. Continuaram
trabalhando, treinando, se esforçando para construir uma nova imagem para o rugby brasileiro. E ali no início dos anos 1990 já voltou a jogar sul-americanos, o que foi extremamente importante, já com algum apoio de televisão, na época a Jovem Pan Televisão, que teve um período ali no ar, acabou passando os Jogos Sul-Americanos do Brasil aqui em São Paulo, enfim, já começava uma tentativa de colocar o rugby num patamar mais alto dentro do Brasil. O rugby que teve ótimos momentos em 1960, 1970 e no início dos anos 80, mas depois caiu muito exatamente por uma série de questões que eu já abordei na primeira Copa do Mundo em 1987, no vídeo atrás, e no último vídeo falando sobre a Copa do Mundo de UK em 1991. Ok? De qualquer forma, também marca o início dos clubes com categorias de base. O que antes era em colégios passou muito para os clubes. Isso também mostrou ao longo do tempo uma revolução positiva, uma situação de início de uma jornada com mais jogadores qualificados a partir disso do rugby brasileiro. Isto posto, vamos falar um pouco do momento da África do Sul. Você sabe que foi a primeira Copa do Mundo que os sul-africanos participaram. Não participaram em 87 e 1991 exatamente por conta do apartheid, questões políticas, e absolutamente correto, né, porque o segregacionismo era absurdo. Então, o mundo, de forma correta, proibiu a África do Sul de qualquer modalidade esportiva. E isso impactou diretamente na parte técnica do rugby. Para você ter uma ideia, pouco antes da Copa do Mundo de Rugby ser realizada lá na África do Sul, 1 ou 2 anos antes, a Inglaterra foi jogar lá, e o rugby tinha uma imagem tão de esporte de brancos na época, que o estádio lotou para torcer para a Inglaterra contra a África do Sul na África do Sul. Isso chamou muita atenção do mundo, até porque dentro do campo também a equipe, além disso, não produzia muito, estava afastada do rugby internacional, tinha qualidade, mas não tinha ritmo, essa coisa toda, né? Isso chamou muita atenção dentro do mundo do rugby, do mundo de um modo geral, do mundo político. E o final da história foi assim: Mandela pensa, chama o François Pienaar, capitão da equipe, para uma conversa, briga politicamente para trazer a Copa do Mundo para a África do Sul, e a partir daí ele cria um lema: One Team, One Country, um time, um país. A seleção sul-africana, que era tradicionalmente vista como um símbolo da minoria branca, acabou se tornando, pelo seu desempenho e também pela liderança do Mandela, um orgulho que acabou sendo compartilhado por todos. A icônica imagem do Nelson Mandela vestindo a camisa verde dos Springboks, que é a seleção sul-africana de rugby, com a número 6, que é o número do capitão, branco, veja bem, François Pienaar, quando ele entrega o troféu no Ellis Park em Johannesburg, sem dúvida nenhuma, é considerado um dos momentos mais poderosos de reconciliação racial do século XX. Pra você ter uma ideia da magnitude que foi isso tudo. Marca também, como eu disse, o fim do isolamento esportivo, pelo boicote, pelo apartheid. O título trouxe um sentimento de esperança e superação para uma nação que era muito dividida, salvando vidas e promovendo a coesão social em um momento crítico dessa transição democrática. Para você ter uma ideia, o drop goal de Joel Stransky, que deu o título da África do Sul contra a Nova Zelândia na prorrogação, é considerado o marco fundador da Rainbow Nation, ou a nação arco-íris, para você ter uma ideia da magnitude do impacto que a Copa do Mundo de Rugby trouxe para a nação sul-africana. E também aí fica um exemplo para todos nós, e como o esporte pode ser mais mal usado, mas também como ele pode ser bem usado, né? O rugby sempre foi um esporte de muito valor, de muita cultura educativa, de muito respeito, mas infelizmente passou um período na África do Sul em que era priorizado pela prática de jogadores brancos, e no meio daquele apartheid, daquela coisa horrorosa, e isso acabou manchando a imagem do rugby na África do Sul. Mas o próprio rugby tratou de recuperar isso através do Nelson Mandela, do François Pienaar e de toda a equipe sul-africana, que tinha na sua equipe um negro, Chester Williams, aliás, autor de 4 trás, se não me engano, nas quartas de final contra a Samoa. Mas isso tudo eu conto daqui a pouco. Mas aí é o contexto de toda a história que tivemos na época, tanto no Brasil quanto na África do Sul. Bom, então agora vamos lá para dentro do campo, né? A partir da
do jogo inaugural. A Copa do Mundo realizou-se a partir do dia 25 de maio e terminou em 24 de junho, para você ter uma ideia. A partir da fase de grupos, a gente começa a contar essa história da Copa do Mundo de 95. Começa num grande jogo em África do Sul contra a Austrália. A Austrália, atual campeã. O jogo foi ali em Newlands, no Cape Town. Fez try no jogo com Michael Laina, exatamente ele, pai do Luiz Laina e do Tom Laina. O Luiz Laina joga na seleção italiana, Tom Laina joga na seleção australiana. Michael Laina foi uma fera, abertura camisa 10 australiano. Ele fez try, fez conversões, fez penais. O Phil Kearns, o hooker maravilhoso, fez um try, mas o dia era da África do Sul. Aquela pressão, torcida, Copa do Mundo, né? Peter Hendricks e Joel Stransky fizeram tries, aí teve conversão, penal e drop goal do ótimo camisa 10, abertura Joel Stransky. A partir daí, a Copa do Mundo engrenou. Depois o Canadá bateu a Romênia, a África do Sul não teve problema com a Romênia, a Austrália bateu o Canadá, a Austrália bateu a Romênia, a África do Sul bateu o Canadá, a classificação geral ficou assim. A África do Sul, 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos, na época a vitória dava 3 pontos, a Austrália, 2 vitórias, 1 derrota, 7 pontos, teve um ponto bônus ali contra a África do Sul, Canadá na terceira posição com 5 pontos. Depois a gente vai para o grupo B, onde teve o jogo de estreia com Itália 18, Samoa Ocidental 42. A equipe de Samoa Ocidental, atual Samoa, na época era conhecida como Western Samoa. Muito boa exibição de estreia da equipe samoana, com 2 tries do Lima, Brian Lima. A equipe da Itália não foi tão bem, mas teve ali aquele Máximo Cutita e Diego Domingues, abertura, uma parelha sensacional que marcou história no rugby italiano, o início do começo do que viria a ser a Itália depois para chegar no Six Nations a partir de 2000. Depois a gente teve a Argentina 18, Inglaterra 24, com muitos penais e drop goals do ótimo Robbie Andrew. Depois Samoa bateu a Argentina, depois a Inglaterra bateu a Itália, jogo apertado, 27-20. Depois um jogo apertado, a Itália bate a Argentina, e para completar a Inglaterra, sem problema nenhum, com trás do Rory Underwood, os penais de John Gallard, trás do Neil Beck, extraordinário, terceira linha, placar final 44-22. A Inglaterra, que era a atual vice-campeã do mundo, 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos. Vai ser Samoa. 3 jogos, 2 vitórias, 1 derrota, 7 pontos. A Itália com 5 pontos, e na lanterna ficou a Argentina com apenas 3 pontos conquistados. Aí nós vamos para o grupo C, que teve a partida inaugural com o Japão chegando em Copas do Mundo, que aí causava, né, bastante frisson. O Japão já tinha um rugby interno forte naquela época, para você ter uma ideia. Se existia tipo um profissionalismo híbrido, você trabalhava numa empresa, trabalhava mesmo, e depois à tarde e à noite para você treinar rugby. Então várias empresas japonesas fizeram isso, contratavam talentos que trabalhavam na empresa e também jogavam rugby. Então o rugby japonês nessa época já crescia muito, mas o país de Gales já era uma potência, atrás do Gareth Thomas, Ian Evans, aí, que time bom, Neil Jenks, muita gente boa. 57-10 foi o placar. A Nova Zelândia estreia contra a Irlanda que tinha ido muito bem na Copa do Mundo de 1991, mas a Nova Zelândia não tomou conhecimento, até porque tinha um garoto lá que começava a chamar a atenção, um tal de John Alomo, que meteu 2 tries, Cronfield fez try, Frank Boons fez try, Glenn Osborne fez try, conversões do Andrew Mertens, o abertura titular. Curiosidade, Andrew Mertens, titular dos All Blacks em 1995, era sul-africano. Veja como o mundo é pequeno. O jogo foi lá no Ellis Park, 43-19. Pois a Irlanda bateu sem problemas o Japão, a Nova Zelândia passou por cima de Gales 34-9. Depois o Japão tomou uma das maiores goleadas da história de jogos de Copas do Mundo, 145-17, com 6 tries do Mark Ellis, o ponta. John Alomo não jogou aquele dia, senão teria batido todos os recordes da história. Enfim. E depois a Irlanda no jogo apertado ali, mostrando que a equipe ainda era boa, aquela equipe de 91, bateu o País de Gales 24-23, com trás do Popplewell, do Bride, do Halvey, e a País de Gales descontou com o ótimo Jonathan Humphreys, o Emmett Taylor, e sempre os penais do Neil Jenks. Ainda teve um drop goal do Adrian Aves. Conclusão: Nova Zelândia, 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos. Irlanda, 2 jogos, 1 derrota, 7 pontos. Gales ficou com 5 pontos e o Japão com 3 pontinhos.
Bom, agora a gente chega no último grupo, grupo 4, que tem Ivory Coast, Costa do Marfim, que na estreia na Escócia de Gavin Hastings, de Greg Sherman, de Tony Stanley, de tanta gente boa, do ótimo Gavin Hastings, chutador da equipe, não tomou conhecimento, meteu 89-0 na Costa do Marfim. Depois a França estreia com Tonga, Thierry Lacroix, Philippe Saint-André fizeram a diferença, o jogo foi 38-10, tranquilo para a França, assim como foi contra a Costa do Marfim, 54-18, com um try do Benazir, mais um try do Philippe Saint-André, do Thierry Lacroix, enfim, a equipe passou um jogo tranquilo. Depois a Escócia ganhou tranquilamente de Tonga, 41-5, Tonga e Costa do Marfim foi um jogo legal, 29-11, e para completar um jogo de Six Nations apertado, 22-19 para a França contra a Escócia. A Escócia fez o try com o Wayne Wright, os penais e conversão de Gavin Hastings. Emile Ntamaki, ele mesmo, o pai do Romain Ntamaki, fez o try para a equipe francesa. E aí tivemos 5 penais do Thierry Lacroix e ainda a conversão 22-19, apertadinho o placar. Com isso a França 9 pontos em 3 jogos, 3 vitórias. A Escócia 7 pontos, 2 vitórias e 1 derrota. Tonga com 5 e Ivory Coast, Costa do Marfim com 3 pontos. Com isso, as quartas de final estavam definidas. A França enfrentaria a Irlanda, África do Sul, o Western Samoa, a Inglaterra, a Austrália, ó, na quarta de final. Nessa quarta de final, reedição da final de 1991, ou seja, um dos dois já cairia fora. E para completar, a Nova Zelândia contra a Escócia, que já haviam se enfrentado também num jogo bem superior dos All Blacks em 1987. E o que aconteceu foi o seguinte, eu conto para você. Na primeira partida, a França 36, Irlanda 12. Foi um jogo que o Emile Ntamaki, o Thierry Lacroix e o Philippe Saint-André jogaram muito. A Irlanda não foi tão bem naquele dia, a França foi muito superior e ganhou com total segurança 36-12. Aí depois a África do Sul entra em campo contra a Samoa Ocidental. Aí a diferença foi fundamental para a África do Sul, as diferenças técnicas. Mark Andrews, aquele segunda linha espetacular, meteu 4 tries do Chester Williams. Eu falei antes, né? O único negro que tinha na equipe. Imagina a emoção e a união que deu isso. Depois, muito mais para frente, eu tive o prazer de encontrar com o Chester Williams aqui no Brasil. A gente conversou bastante, fizemos até uma matéria para a ESPN, o Ari Aguiar e eu, onde a gente conversa com ele sobre muita coisa e sobre esse jogo. Especificamente, ele fala que a diferença foi enorme, porque a partir daí, de fato, toda a galera que não era branca da África do Sul também passou a torcer loucamente pelos Springboks. Resultado final, 42-14. Depois de um jogo apertado, reedição da Copa do Mundo, da final da Copa do Mundo de 1991, a Inglaterra deu troco, 25-22 para cima da Austrália, e a campeã do mundo, a Austrália, acabou ficando nas quartas de final. Michael Lana converteu o try do Damian Smith, fez 5 penais, Tony Underwood, aliás, jogavam os dois irmãos, o Rory e Tony Underwood nas pontas, mais a conversão do Robbie Andrew, mais o penal do Robbie Andrew, 5 penais, e além disso um drop goal do Robbie Andrew fez a diferença, 25-22. E depois completando a última quarta de final, a Nova Zelândia 48-30 sobre a Escócia, com try de Jonah Lomu, do Andrew Mertes, do Frank Bones, do Walter Little, do Sean Fitzpatrick, e 6 conversões do Mertens, para mais 2 penais ainda do Andrew Mertens. Dodge Weir, ele mesmo, hein? Infelizmente já não está entre a gente, fez 2 tries. O Scott Hastings, irmão do Gavin, fez mais um try. O Gavin fez 3 penais, 3 conversões, mas não foi o suficiente. 48-30 foi o placar final para a equipe neozelandesa. E com isso as semifinais ficaram assim: África do Sul contra a França no dia 17 de junho e no dia 18 de junho a Inglaterra contra a Nova Zelândia. Então, agora eu te conto tudo e tudo que envolveu esse jogo entre África do Sul e França, que tem coisa de bastidor maravilhosa. Bom, vamos começar do começo. Muita chuva no dia anterior e no dia do jogo, 17 de junho, lá no Kings Park Stadium em Durban. A probabilidade de não ter o jogo era grande, porque o campo não tinha condições de jogar devido à chuva constante, a drenagem não dava conta. E aí tinha uma questão. Pelo regulamento, caso não houvesse jogo, não tinha data para
remarcar a partida no regulamento da época, a França ia para a final porque a África do Sul tinha um cartão na sua conta aí por indisciplina. Ou seja, imagina o desespero da Rainbow Nation se formando ali e vendo que podia perder o jogo por conta de uma questão climática, né? Qual foi a solução? É uma coisa que só o destino explica. As donas de casa da região lá do estádio, e mesmo mais afastadas lá em Durban, foram para o estádio com rodo, uma chamou a outra e assim foi criando, e todo mundo foi para o estádio 4, 5 horas antes do jogo, com chuva e tudo, puxar, imagina, de dentro do campo para fora, obviamente, tudo que era água empoçada, para dar condições mínimas para jogar. O tempo colaborou, parou de chover e o pessoal ficou secando e passando o rodo e passando o pano, o que tinha condição de puxar água, esponja. Bom, o juiz analisa o jogo, o árbitro Dirk Bevan, lá de País de Gales, e dá condições para a partida. Estava molhado, mesmo assim muito encharcado. Você imagina aqueles dilúvios que dá na África do Sul, mais ou menos é como aqui no Brasil. Pra você ter uma ideia, quando chove para valer mesmo e alaga tudo. Bom, o esforço, o sacrifício foi recompensado por um jogo espetacular. A África do Sul vence por 19-15. O Ruben Kruger fez o try, o Joel Stransky converteu e fez mais 4 penais. A França não fez try, mas fez 5 penais com Thierry Lacroix. O jogo acaba, para você ter uma ideia, com o scrum a 5 metros, posse de bola para a França. A França vai empurrando, o juiz para o jogo, dá um penal, e o jogo acaba para a África do Sul. Os franceses reclamam até hoje, para você ter uma ideia, mas imagina a festa, imagina a decepção francesa, que estava ali no cangote para ganhar o jogo. Um jogo cercado de misticismo, de aguaceiro, de luta dentro do campo. Foi extraordinário e a África do Sul venceu a França 19-15 e se qualificou para a final. Primeira disputa dos sul-africanos em Copas do Mundo, primeira final chegando. A outra semifinal marca uma história. No dia 18 de junho, o jogo foi lá em Cape Town, em Newlands, marca a história do surgimento, da confirmação de uma das maiores, se não a maior estrela do rugby profissional de todos os tempos. O extraordinário, maravilhoso, gigantesco John Alomo, num dia em que o Will Carling, capitão da Inglaterra, meteu 2 tries, Rory Underwood fez mais um try, teve as 3 conversões do Robbie Andrew, mais um penal do Robbie Andrew, mas quem segurava John Alomo? 4 tries na semifinal, passou por cima do McCat no primeiro try dele na semifinal, que é até hoje uma das imagens mais icônicas de todos os tempos no mundo do rugby. Josh Cronfield fez mais um try, Graham Bishop outro try, Andrew Mertens converteu 3, fez um penal, o Zinzambrook e o Andrew Mertens fizeram drop goals. O Zinzambrook meteu um drop goal do além. Você sabe que o Zinzambrook era o 8º, eu tive o privilégio de jogar contra ele, uma pessoa fora de série, um cara boa gente, e ele contou pra gente que quando ele pega na bola, ele perto do meio de campo, ele não teve dúvida, do lado direito, ele meteu um drop goal, ele era o 8º. Imagina, né? Coisa de All Black, coisa fora de série. Conclusão da história, Nova Zelândia, sem deixar nenhuma dúvida, 45, a Inglaterra, atual vice-campeã, 29. Então assim estavam armadas as últimas partidas. Por terceiro e quarto lugar, a França venceu 19-9 a Inglaterra, ficou na terceira colocação. Ali a gente teve Olivier Roumat, exatamente ele mesmo, pai do Roumat atual. E o Emile Ntamak meteram os 3, Thierry Lacroix, extraordinária abertura, 3 penais. O Robbie Andrew, pelo lado da Inglaterra, fez os 3 penais, mas a vitória ficou de forma justa lá no Lotus Versfeld, em Pretória, 19-9. E agora a gente chega no que talvez seja uma das finais mais badaladas e mais complicadas de todos os tempos. África do Sul e Nova Zelândia. O que parecia impossível para os Springboks aconteceu na prática por conta de toda a união do povo. Dentro do campo, nas arquibancadas, finalmente torcendo pelos Springboks, eu já contextualizei o que tinha acontecido antes, né? E depois, com esforço absolutamente extraordinário, uma coisa inédita, histórica,
de todo mundo colaborando para tirar água na semifinal para o time jogar, ou seja, aí estava todo mundo junto no país para essa grande final. Lembrando que foi a primeira Copa do Mundo disputada pelos Springboks e chegam na primeira final. Contextualizando que nos últimos anos pré-Copa do Mundo a equipe estava abaixo das outras. Então já tinha um esforço absurdo, qualidade obviamente sempre teve, mas faltava aquele ritmo, aquele costume de jogar internacionalmente que o Apartheid tirou em grande parte dos Springboks. Mesmo assim, foi suficiente para a equipe fazer esse esforço absurdo para chegar na final. Quando chega na final, os All Blacks eram favoritos. Jonah Lomu metia medo em todo mundo, a ponto do Nelson Mandela cumprimentar os jogadores no campo, falar que eu estou preocupado com você. Bom, todo um folclore criado, né? A mentalização da equipe sul-africana, de fato, para equilibrar o jogo era muito forte. Você tem histórias incríveis. Na semifinal, Joost van der Verstuyzen, que era o scrum half maravilhoso, ele fraturou a costela ali minimamente, quase não tinha condições de jogar, mas foi pro jogo. E na primeira jogada do jogo, a bola vai na mão do Jonah Lomu e ele vai lá e dá um taco, ele levanta com dor até na orelha. E aí o time olha para ele e fala, se ele tá com a costela assim e derrubou o Lomu, nós vamos segurar esse cara de um jeito ou de outro. Pra você ter uma ideia, o ponta, James Small, um jogador pequeno, forte, né, mas pequeno em relação ao Jonah Lomu. No dia anterior foi na televisão, cuspiu no chão, falou, eu vou fazer uma faixa aqui na minha frente, ele não passa. E não passou. Mas o pessoal pegava o Jonah Lomu de turma, né? 3 ou 4 para segurar o lendário jogador, que era bem jovem, começando a sua carreira, mas fazendo estrago em cima de estrago. A África do Sul também tinha muita gente boa, né? Especialmente nos forwards, com Kruger, François Pienaar, Mark Andrews, Strydon, Cobus Vice. Aí você tinha o Chris Rousseau, Os Durand, que depois foi campeão em 2007, aliás, bicampeão com os Springboks. E tinha uma linha, como eu já citei alguns nomes, o Maverick Andrews, Joubert, um jogador espetacular, o fullback, Chester Williams nas pontas, junto com James Small, Mulder e Annie Leroux de centro, o Joel Stransky, que viria a ser o cara, né, da final, e o Joost van der Verstuyzen, extraordinário scrum half. Aí a gente chega nos All Blacks do Glenn Osborne como fullback. Jonah Lomu numa ponta, na outra ponta Jeff Wilson. Nos centros Frank Bonse e Walter Little. Um time magistral. O sul-africano Andrew Mertens, o scrum half Graham Bishop. E aí a terceira linha com, como eu já citei, o Zinzenbroek, o ótimo Kronfeld e o Mike Brewer. Aí depois na segunda linha você tinha o Brook e o Ian Jones, esses jogadores já com quilometragem rodada de outros mundiais, e na primeira linha os extraordinários pilares Olo Brown e Greg Dodd, além do capitão Sean Fitzpatrick. O jogo foi arbitrado pelo inglês Ed Morrison. Para você ter uma ideia, o jogo não teve try. Jogo muito, muito apertado, muito complicado. Os Springboks, de verdade, eles saíram para capturar o Jonah Lomu e evitar que a equipe conseguisse pontuar através de try. E conseguiram. Tecnicamente, a equipe dos All Blacks era superior. Mais recurso técnico, tinha mais ritmo de competição internacional, coisa que a África do Sul não tinha. Então a África do Sul foi uma equipe guerreira dentro do campo, guerreira demais. Pra você ter uma ideia, o jogo terminou. O jogo foi para a prorrogação com apenas penais e 2 drop goals ao longo de toda a partida. O Joel Stransky fez 3 penais e 2 drop goals. E o Andrew Mertens fez 3 penais e 1 drop goal. O jogo acabou quando, na prorrogação, o Joel Stransky coloca um drop goal e o jogo fica 15-12 lá no Ellis Park, perante as 65 mil pessoas em Johor. E aí a história foi contada e pós-jogo, toda a festa da Rainbow Nation, Mandela em campo, o pessoal se ajoelhando, enfim, uma união de negros e brancos nas arquibancadas, uma coisa extraordinariamente bonita, né? Que encheu todo mundo ficou todo mundo emocionado, embora todo mundo reconhecesse a capacidade técnica dos All Blacks, que depois do jogo reclamaram que no hotel teve uma água lá ou a comida que deixou muita gente com dor de barriga na hora do jogo. Enfim, essas coisas que fazem parte do folclore, algumas podem até ser verdade, outras nunca vai poder se provar, mas o fato é que foi uma Copa do Mundo
extraordinária sob o ponto de vista e acabou nascendo a Rainbow Nation com o drop goal do Joel Stransky no minuto 93 da prorrogação. E até o final do jogo a África do Sul segurou. Enfim, uma história magnífica, uma Copa do Mundo inesquecível. A gente aqui no Brasil via só por jornais e com notícias pequenas, tinha que dar um jeito de conversar com pessoas que estavam lá. Quase não se noticiou aqui no Brasil, infelizmente, mas a gente acompanhava toda a luta do Mandela, do François Pienaar e de todo o rugby, de primeiro, reconstruir a imagem do rugby na África do Sul, segundo, criar um evento maravilhoso e terceiro, desfrutar de todo esse evento maravilhoso que foi a Copa do Mundo de Rugby de 1995. Bom, acho que é isso. Passei basicamente por tudo que aconteceu de mais significativo na Copa do Mundo de Rugby. Teve muito mais coisa. Se você quiser e você ainda não assistiu, dá uma olhadinha no filme Invictus, lá, a direção do Clint Eastwood. É genial, ali mostra toda a história dos Springboks, todo o envolvimento que o Mandela teve na competição para auxiliar, trazer a Copa do Mundo primeiro para a África do Sul, criar um ambiente de reconciliação nacional, e ele conquistou tudo isso extracampo, politicamente falando. E dentro do campo, os Springboks foram brilhantes, repito. Eles estavam num nível abaixo na parte de experiência internacional, na parte de ritmo internacional por conta do Apartheid. Tinham voltado há pouco mais de um ano e meio, ou seja, pouco tempo para fazer isso tudo acontecer. Menos de 2 anos da Copa, a torcida basicamente negra ia ao estádio torcer contra os Springboks. O Mandela resolveu essa situação, usou disso a bem do esporte, manteve o nome e o símbolo Springboks, trouxe a comunidade negra para perto da comunidade branca, criou uma identidade, criou uma nova nação, tudo isso em cima do esporte que tinha sido mal usado, mas que é um esporte maravilhoso, e o rugby deu a volta com isso. Se orgulha muito de poder ter dado a volta junto com Mandela e toda a nação sul-africana para um mundo melhor. E a Copa do Mundo, sem dúvida nenhuma, retratou isso, com requintes de crueldade com a França na semifinal, com a própria África do Sul, que poderia ter ficado de fora da final por conta do tempo, das condições climáticas, e depois esses extraordinários All Blacks, que ali nascia um novo rugby, dali nascia os superstars, daí nascia o profissionalismo no rugby, que foi referendado logo na sequência, em agosto, pela antiga International Rugby Board, atual World Rugby. E a partir daí o rugby não perdeu seus valores, cresceu exponencialmente e é um dos principais esportes do mundo hoje. Então, o significado dessa Copa do Mundo, como todas, é sempre muito legal. Esportivamente falando, qualquer uma delas, eu não sei qual é melhor, qual é pior, todas são extraordinárias, mas em termos políticos, geopolíticos, de mundo, talvez seja o esporte que mais contribuiu ao longo da história do século XX para uma nação tornar-se uma nação equânime, uma nação mais justa e preocupada com todos os seus cidadãos, independente de etnia, independente de conceito religioso e tudo mais, né? Esse foi o papel do rugby, desenvolvido extraordinariamente nessa Copa do Mundo de 1995, vencida pela África do Sul, pelos Springboks. Põe sua opinião aqui, põe seu ponto de vista. Se tem mais informação, coloca aí, vamos trocando informações, vamos crescendo com o canal. Deixa aquele like, assina o canal e até a próxima. Valeu!